Pastor Adriano, mais um tema que dá pano para manga. Vamos tentar, né? Você e eu Não, que nos ainda 2 centavos. Eu tô no 2 centavos hoje. vamos tentar sintetizar, até porque são temas, é um tema também que nós Uhum. temos bastante material em nossos canais, né? Sobre a questão da morte, da mortalidade da alma, da imortalidade condicional, né? Esse canal aqui, que nós estamos usando como exemplo, porque ele acaba ecoando, acaba requentando um monte de acusações feitas ao longo da história. Ele diz que uma das razões por que ele não é adventista é porque ele rejeita a doutrina adventista. Será que, de novo, é só adventista, né? Do estado dos mortos e a inexistência da alma imortal, que contradiz as escrituras e diminui a obra completa de Cristo. E aí, pastor Adriano? Então, é uma opinião dele, né? É a opinião dele. A minha opinião e a nossa é que a alma é mortal, né? Imagine só, se a alma é imortal, ela é mais poderosa que Deus, porque nem Deus pode matar o pecador. Olha só, olha que loucura, né? Se a alma é imortal, então as pessoas viverão para sempre. Mas espera aí, como assim viverão para sempre? Mas se não, quem viverão para sempre são os salvos em Jesus. E os ímpios? Ah, os ímpios vão viver morrendo, sentindo dor por toda a eternidade. Aí entra na questão do tormento eterno, né? Mas é simples, né? Eu creio num Deus poderoso, soberano, em que ele diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte eterna, né? Que o salário do pecado não é o tormento eterno, né? Eu também creio num Deus que diz que ele é o único imortal e que nós somos seres mortais e dependemos dele, dependemos do fruto da árvore da vida, né? Sempre haverá uma dependência do ser humano. Veja, é igual a serpente, gente, isso é eco da serpente, né? Não, você olha só, certamente não morrerás, que isso, né? Não, faz desse jeito, fica tranquilo, você é um Superman, cara, você vai sobreviver a isso, né? Então, assim, você não é adventista porque você crê que a alma é imortal? Veja, você não é que você não é adventista, você não está sendo fiel com as escrituras, né? Eu discordo das pessoas que acreditam que a alma é imortal, né? Deus trará fim a todas as coisas, né? O mal, não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, né? Os ímpios serão exterminados. Apocalipse capítulo 20 diz que o fogo do céu desce e consome a todos, né? Consome a todos. Então não há alma que vai ficar sobrevivendo a isso, né? Porque se o tormento eterno existe, que a alma eterna existe, Deus não é soberano. Deus não tem poder sobre a morte. Deus não é tão poderoso assim para poder exterminar o mal, né? Então, assim, se ele quer continuar crendo nisso, ele não é que ele não vai ser adventista. Ele não vai ser salvo, né? Porque crendo numa coisa dessa é de alguma forma alimentar a ideia de que eu sobrevivo sem Deus. Eu posso viver do jeito que eu quero porque eu serei imortal, porque a alma é imortal, né? Então a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu vejo mais uma falácia. O rapaz aí só trabalha nesse esquema, né? Ele Pastor, diz jogando a Bíblia, jogando a Igreja Adventista contra a Bíblia, né? E vice-versa. É esse que ele tem. Teologia não tem nada, só tem acusação e falso dilema, né? Pastor Adriano, aí chega aquele absurdo que eu vi um outro pastor aí, desses que o CACP gosta de levar lá, que o pastor Sérgio estava mencionando, e ele dizendo assim, porque fica uma pergunta, né? Os salvos, não abrir e fechar de olhos, aquilo que se revestirá da imortalidade. E aí diremos, tragada foi a morte. Então, os salvos, corpo incorruptível, para viver a eternidade. Para poder ver a face de Deus, porque se você não for com corpo incorruptível, você vai ser consumido diante da face do Senhor, a glória de Deus. É por isso que na volta de Jesus nós somos transformados imediatamente para podermos contemplar Deus em sua face, a sua glória, enfim. Agora, como é que os ímpios vão viver a eternidade queimando sem nunca se acabar? E eles não acreditam que é a alma, eles acreditam na ressurreição e que vai ficar o corpo queimando. Aí veio a doutrina, acho que, olha, uma doutrina errada puxa a outra, né? Aí eu vi esse pastor dizer assim, acredite. Vamos ver se é o mesmo. Verso na Bíblia falando disso, mas ele disse assim, Deus vai dar corpos incorruptíveis. Corpos indestrutíveis. Não, e incorruptíveis. Ele fala incorruptíveis. Para os ímpios poder receber o fogo sem nunca acabar. Ai, meu Deus.
Eu digo, pronto, e eu, adventista, tô errado. Quer dizer, o cara inventa uma doutrina que não tá na Bíblia, cita um verso que não existe na Bíblia. Onde é que na Bíblia fala de ímpios com corpos imortais? Mas, por quê? Uma coisa é eu dizer que a pessoa, a doutrina imortalista acredita que a pessoa morreu e a alma tá lá, depois vai haver ressurreição dos mortos, dos ímpios. Vai haver um juízo e eles serão condenados. Eles não acreditam que é a alma que vai estar lá no inferno, eles acreditam que é o corpo e a alma, porque haverá ressurreição. Só que como é que vai ter esse corpo que nunca se acaba para queimar eternamente? Então tem que ser um corpo especial. Aí Deus preparou um corpo incorruptível para os ímpios. Me faça um favor. É um corpo incorruptível que é corrupto. É um corpo incorruptível que, na verdade, é contaminado pelo pecado, né? Para poder atrair então, sabe um argumento que eu escutei essa semana? É que assim, não, pastor, você está equivocado, você está pregando mentira na internet, né? Porque as pessoas não morrerão. Foi por quê? Aí a pessoa falou assim, porque a morte será lançada no fogo primeiro, aí destrói a morte e as pessoas continuam vivendo. Falei, meu Deus, não é bem assim, né? Aí, e outra coisa, para finalizar essa questão de imortal, né? Eu penso o seguinte, ó. O salário do pecado é o quê? A morte, certo? Muito bem. Jesus, ele pagou o preço do pecado com o quê, gente? A morte. Só que ele ressuscitou, né? Ressuscitou e subiu ao céu, ok? Ele pagou, ponto final, pum, tá pago, né? Agora, para esse povo que crê para esses irmãos, né? Infelizmente, que estão no engodo aí, olha só, se o salário do pecado é a morte, e Jesus então pagou, morreu, e depois venceu a morte, ressuscitou, ok? Agora, Deus cobrou de Jesus um preço e vai cobrar dos ímpios outro preço, porque Jesus teria que estar sofrendo até agora lá. Por que Jesus não está sofrendo na cruz até agora? Vocês estão entendendo o raciocínio? Se o salário do pecado é a morte, Jesus pagou e morreu, certo? E ressuscitou. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, que na cruz é uma miniatura do que vai acontecer. Jesus morreu, como nós pagou o preço. Morrer, e depois que Jesus ressuscita, como nós ressuscitaremos. Isso. O ímpio que não aceita Jesus vai o quê? Morrer. Não vai ressuscitar. Se Jesus estivesse na cruz para pagar um preço que para nós fosse a eternidade queimando, então ele teria que ficar a eternidade queimando. O preço que Jesus paga, muito bom esse argumento, o preço que Jesus paga é a morte. Era para Jesus estar sofrendo, Ele pagou com a morte. Então quem não aceitar Jesus vai sofrer o que Jesus sofreu. Jesus não sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário, não foi assim? E os ímpios não sofrerão a ira de Deus nos últimos dias? Então tá vendo? É um paralelo, né? Então é um argumento furado, né? Então o seu irmão aí não quer ser adventista por isso, então realmente você não vai ser mesmo, porque a gente crê realmente na mortalidade da alma. O seu irmão. E fica aqui. É primo. Eu entendo, tô tentando ser educado, né? E fica aqui o convite para que quem queira saber mais sobre esse assunto da morte, você tem o Nisto Cremos, você tem o Tratado de Teologia, você tem aqui nossos canais, né? No meu canal, por exemplo, tem um vídeo com o título A Verdade sobre a Morte. É uma hora, praticamente, de estudo sobre os principais textos bíblicos a respeito desse tema. Alma, morte, mortalidade, imortalidade, etc. Né? E não somos somente nós, é bom que se diga isso também, né? Há reformadores, há outros cristãos que têm a mesma compreensão a respeito do sono da morte, como se diz, né? Vamos ao ponto 7. Só rapidinho aqui. Eu tenho um livro que eu comprei aqui, achei num sebo aqui na Nova Zelândia, em que o autor não é adventista, da igreja presbiteriana, se não me engano, ele faz um estudo e ele começa dizendo o seguinte, sobre o tormento eterno. Ele diz que essa tem sido a mais enganadora, destruidora, deletéria doutrina do cristianismo nos últimos 2.000 anos de existência. Ele diz que ela destrói a certeza da bondade divina, destrói a certeza da grandiosidade de Deus, e como o pastor Adriano colocou, ele faz com que Deus seja um Deus fraco, ele não consegue destruir a alma imortal. E eu me recordo, isso é tão verdade, que nos meus tempos idos de aquelas loucuras que eu fazia quando eu estava eu estudei parapsicologia com o Padre Quevedo, ele teve uma frase, estava faltando isso. Ele teve uma frase, ele disse o seguinte: porque nem Deus pode impedir a ressurreição, porque a alma vai morrendo e ressuscitando, e nem Deus tem o poder para impedir a ressurreição, porque a alma é imortal. Olha a que ponto chega.
No final das contas, e aí tem um outro argumento que esses amigos aí, amigos do rapaz aí, que a gente citou no início já lá, mas assim, como vocês não têm falado, eu não vou falar mais não, só não deixar vocês chateados. Mas assim, o pessoal tem utilizado, é a ideia de que assim, eu vi esses dias de novo, e quando eu estive no Vejam Só com o pastor Jamierson, ele me apresentou esse argumento, o argumento de que onde está Jesus quando, se a alma não é imortal, então quer dizer que Deus morreu, que Jesus deixou de existir, porque nos tempos quando ele morreu, porque senão a alma não é imortal, Jesus deixou de existir, então Deus deixou de existir. Eu me lembro que eu respondi para ele o seguinte, quer dizer que para você, Jesus, na doutrina da imortalidade da alma, você reduz a divindade de Cristo a algo subserviente e dependente de uma imortalidade da alma. Jesus subsistiu por ser Deus. E levando em consideração a communicatio, né, que é a ideia do communicatio, as naturezas de Cristo não comunicavam características para uma para a outra, comunicavam para a pessoa. Jesus subsistiu e continuou existindo por ser Deus. Olha o nível do argumento que fala. Para tentar manter essa mentira satânica, se reduz Cristo, se reduz Deus, como o pastor Adriano disse, se reduz Cristo dizendo que ele não poderia continuar existindo, ele não poderia ser o nosso suficiente Salvador, se ele não tivesse uma alma imortal. No final das contas, por trás de tudo isso, sabe o que está acontecendo? Satanás está se colocando com a mentira edênica, está querendo se colocar mais uma vez acima de Deus.